Sejam bem-vindos a mais um episódio do CDC Cast Falando em Consumo. Este podcast que é da Associação Cearense de Defesa do Consumidor e que tem por propósito tratar exatamente sobre mercado, relações de consumo e trazer personalidades importantes deste setor e que tragam realmente informações relevantes para a sociedade. Esse episódio é mais um episódio super especial, onde nós vamos tratar realmente com uma grande referência no setor de supermercados, aqui no estado do Ceará e para o Brasil todo. E também vamos contar aqui com o nosso conselheiro e também muito referência no direito do consumidor, né? Não vou apresentar os nomes, vou deixá-los que eles se apresentem, mas eu queria pedir que você ficasse conosco, curtisse, compartilhasse e também assistisse esse podcast, que não tenham dúvidas que vai agregar bastante, vai ser um debate super leve e que trará com certeza ensinamentos valiosos para quem estiver conosco até o final. Então eu vou deixar a palavra aqui de apresentação para o nosso convidado, Dr. Severino Ramalho Neto, que ele possa falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre a história do Mercadinho São Luís, né? Aqui não tem problema nenhum em falar a marca, nós estamos aqui exatamente para apresentar bons trabalhos e que você possa trazer, meu amigo, um pouco dessa experiência tão marcante aqui no estado do Ceará e que faz com que outros do Brasil e do mundo tenham essa experiência do Mercadinho São Luís como experiência de sucesso. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui e falar daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que a gente ama, é muito mais fácil, né? E para falar um pouco do Mercadinho e do meu trabalho dentro do Mercadinho, nós temos que ir um pouquinho além. Esse trabalho não começa comigo, esse trabalho começa com meu avô, em 1926, ou seja, daqui a 3 anos a gente vai estar fazendo 100 anos. Quer dizer, se quiser falar sobre crises que já se passou, eu acho que tem um bocado, né? Vai desde Segunda Guerra, a suicídio de presidente, a renúncia, tem um bocado de história aí, né? Ao meu tio, que é quem funda o nosso varejo, em 1972, quer dizer, como Mercadinho nós já temos mais de 50 anos, aliás, eu tenho quase esses 50 anos de trabalho junto com meu tio. Daqui a 4 anos eu estou fazendo 50 anos de empresa. Falando um pouquinho da minha história, eu venho do Rio de Janeiro, um carioca fajuto, severino, não pode ser carioca. Eu sou filho de paraibano com cearense, né? E meu tio vai ao Rio de Janeiro com o falecimento do meu pai, traz a família toda para cá. E eu digo que eu não vim nem pro Ceará, eu vim pro Mercadinho, né? E lá eu começo a minha história, passando por diversas funções dentro da empresa, todas elas já quase destinado a fazer esse comando que hoje eu faço, né? Mas desde o começo, desde do empacotador, a caixa, a todas as funções existentes no supermercado eu passei como quase um preparativo. Então, quando me perguntam minha formação, eu digo que eu tenho doutorado em João Melo, que é meu tio, que é o fundador da empresa como varejo. A importância da cultura. Exatamente. E, meu amigo Leonardo, eu queria que você se apresentasse e que você também falasse um pouco, né, você como uma referência no direito do consumidor aqui no nosso estado, falasse dessa importância desse diálogo com os empresários e de nós podermos tratar sobre experiências tão positivas como o Mercadinho São Luís. Muito obrigado, cumprimentar a todos aqui, os nossos que estão assistindo, nossos ouvintes e telespectadores, né, que estejam assistindo aí o nosso podcast. Um prazer estar aqui para conversar sobre esses assuntos tão relevantes. Eu costumo sempre dizer que a relação de consumo envolve muita coisa, inclusive direito, né? Não só direito, mas inclusive direito. E eu acho que é muito importante, como o Fujita colocou, essa abordagem voltada também pela visão do empreendedor, pela visão do fornecedor, porque é preciso quebrar um pouco esse estigma de que o direito do consumidor
ele está apenas para defender o consumidor, de que há uma vilanização do fornecedor, de que o fornecedor é sempre visto como aquele que está querendo se aproveitar, tirar vantagem, né, ou ter uma lucratividade maior. Eu acho que o direito do consumidor ele não parte dessa premissa, né? Na verdade, ele busca sempre o equilíbrio, a transparência, a maior relação. A harmonia, né? A harmonia entre aqueles atores que fazem ali, né, o mercado acontecer, a economia girar, do mesmo jeito que o consumidor precisa do fornecedor, o fornecedor precisa do consumidor, né? É uma via de mão dupla. Então essa transparência, essa harmonia, essa conscientização, né? Acho que o podcast também contribui para isso. Essa conscientização do papel de cada um, né? E da importância de cada um nesse processo. Vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre propósito, tá? Eu queria saber de você, Severino, qual é o propósito do Mercadinho São Luís, né? No mercado tão competitivo como o mercado de supermercado. Eu costumo dizer até que o supermercado talvez seja um dos setores que mais funciona, tem um maior número de dias úteis, né, no país. Eu acredito que são, acho que 5 ou 6 dias, né? Que não Quantos? 2 dias. Eu acho que é 1º de... 25 de dezembro. E 1º de maio. E 1º de janeiro. E 1º de janeiro. 1º de maio funciona. Então, assim, é um setor que 363 dias no ano está funcionando, né? Então, eu queria saber qual é o propósito do Mercadinho São Luís e o que diferencia ele. Eu sei que, obviamente, quando a gente fala com um empresário da sua estirpe, muitas vezes o pessoal é muito humilde e tudo, mas fique tranquilo, eu queria que a gente pudesse aqui trazer essa conversa de uma forma bem leve para que você possa apresentar aos outros todo o que você acha. Bom, Tiago, a gente acredita que a força que muda o mundo é o trabalho, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, e aí a gente volta para o começo do nosso bate-papo, com prazer, né? Ele deixa de ser trabalho. Ele passa a ser produção, ele passa a ser qualquer outro nome, menos o trabalho na sua origem da palavra, né? Quando a gente vai buscar lá nas suas origens, né? Então, assim, meu tio tinha uma oração de Olavo Bilac, né? Que eu não vou me lembrar dela precisamente, mas basicamente, depois eu vou te mandar para você, se puder botar aqui ela no podcast. Mas ela fala exatamente isso, né? Que hoje eu trabalhei, não fui vadio, fui produtivo, tive um dia feliz. Ou seja, cada dia o trabalho alimentando as mudanças que o mundo precisa, né? Eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que o mundo vai mudando sempre de uma forma produtiva, por mais que a gente às vezes fale, olhe assim para o passado recente, a gente fala, não, na minha época era melhor. Né? É até uma tendência, normalmente as pessoas acham isso. Mas quando a gente olha para o mundo e para a história do mundo, a gente vê uma evolução tremenda, né? Na qualidade de vida de quase todos. Se Deus quiser, um dia nós vamos falar de todos. Inclusive aumentando longevidade, né? Pois é. Eu costumo dizer, viu, Leonardo, que às vezes as pessoas não param para pensar que o aumento de longevidade impacta diretamente na relação de consumo. Total. Sem porque dúvida. A qualidade, além da longevidade, a qualidade de vida hoje é outra. Antigamente, uma pessoa que chegava aos 90 anos, muitas vezes não tinha... Existem pessoas com 90 anos gozando de boa saúde. Então, as pessoas hoje, inclusive, isso é um desafio aos empresários, porque as pessoas, primeiro, vivem mais, segundo, tem uma grande quantidade de concorrência no mercado, mas o que eu estava falando aqui antes da gente começar, e eu queria trazer aqui para os telespectadores, é que existem diferenciais que não são apenas o preço, né? É tão importante que haja eu comecei falando sobre o propósito, porque o propósito faz a diferença, muitas vezes, na forma como o gerente, o funcionário, atende diretamente o consumidor. E quando isso tem uma cultura, como nós estamos aqui falando no Mercadinho São Luís, o fundador, ele tem uma influência direta mesmo depois que já faleceu.
Sem dúvida. E eu acho que isso faz uma grande diferença, né, Leonardo, do impacto que a empresa faz e muitas vezes do crescimento, né? Eu estou com um livro aqui do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, e ele trata isso de uma forma muito clara, trazendo vários exemplos de empresas e dizendo que você não pode acreditar que o preço é o mais importante. Quando você vai pelo preço, você muitas vezes quer uma resposta rápida, imediata, mas isso não sustenta, né? Então eu queria saber assim, qual é a sua opinião quanto a isso, você que vivencia isso na prática. Eu queria falar um pouquinho antes ainda do fundador, do João. Ele, assim como teu avô, ele em 1950 morou 3 anos nos Estados Unidos. Ele foi para lá passar 3 anos trabalhando, estudando, o que hoje muitas vezes é normal, né, de um filho fazer um estágio lá fora. Essa época, só para chegar lá, e por isso eu falei do tempo, já era 30 dias só de navio para chegar nos Estados Unidos. E ele lá teve uma relação de imigrantes. Ele ficou com os cubanos, de minoria, né? Então ele teve todo um olhar e uma vivência da discriminação. Ele era um latino, né? Então lá ele sentiu e trouxe de alguma forma essa cultura para dentro do mercadinho, né? De olhar com o olhar da diversidade, né? De olhar para as pessoas de uma forma diferente e como elas podem contribuem tremendamente, como a diversidade é boa para o negócio, né? Como ela favorece. Então meu tio acabava sendo uma referência de relacionamento, né? Ele se relacionava muito bem, e varejo é isso. Varejo é relacionamento. Eu vou te dar um dado aqui. Hoje nós somos a 2ª melhor empresa do Brasil, do varejo, para trabalhar, né? Eleita pelo GPTW, que é uma consultoria mundial e que endossa. Aliás, vai ter agora no começo de fevereiro vai ter um novo ranking. Se Deus quiser, nós vamos melhorar. Olha aí, que coisa boa. Está trabalhando para isso. Então, voltando a essa coisa de propósito, de cultura, né, que tudo isso é a base de tudo, né, que acaba batendo lá na história do preço, que o preço não é tão importante. Eu vou discordar um pouquinho, não é importante, não é somente ele que é importante. Entendi. Né? Se você tem um bom atendimento e ainda é competitivo, né? Aí não dá para ninguém, né? Então, e se Deus quiser, nós estamos chegando lá. Cada vez mais o mercadinho é mais competitivo em preço e cada vez mais ele presta mais serviços, né? Ele atende de uma forma diferenciada, e o diferencial que a gente adora ser serviçal, a gente adora botar uma cadeira para o cliente, né? Mas adoramos também ter uma boa técnica para orientar o cliente na hora de comprar o vinho, de comprar um azeite, de escolher uma fruta, né? E para que isso aconteça, você precisa de profissionalismo, você precisa de técnica, você precisa de estudo, você precisa de... Então nós temos que estar presente em todas as áreas, tanto no atendimento, que o cearense é um especialista nesse atendimento, somente o serviçal. Antigamente eu ia para a fazenda no interior, né? Você chegava na casa do caboclo, o caboclo te dava um bom dia, de cabeça baixa, mas dava um bom dia, mas ele não deixava de dar um bom dia, né? E não deixava de ter um cafezinho. É impressionante como o cearense ele tem gosta, essa... né? Ele gosta de gente, né? Ele gosta disso. Então, preço é importante. A gente tem que trabalhar muito preço, tem que estar atento ao mercado constantemente, temos que estar ligado nisso constantemente. Uma prova disso, agora nós fizemos o maior Black Friday do Brasil, né? O nosso Black Friday agora foi bateu tudo quanto era recorde de venda, enquanto o mercado todo foi, de certa forma, negativo, o nosso quebrou todos os recordes e tal. É impressionante. Vocês, quando fazem promoções, por exemplo, de bebidas alcoólicas, é imbatível. Então você concilia coisa de qualidade, atendimento com preço. Aí a coisa explode. Foi o que aconteceu no Black Friday.
Isso. O Leonardo, antes aqui também estava conversando sobre uma experiência de família dele em relação ao setor de supermercado. Você poderia falar para a gente, Leonardo? Posso. Na verdade, Fugito, eu queria até dizer assim, eu não sou especialista do varejo, né, nem também especialista de funcionamento de supermercado, mas eu posso falar assim do que eu vejo. Aí o Severino pode até corrigir, né, se eu estiver errado. Lá na minha casa, na minha família, o meu pai, ele sempre gostou de fazer as compras. Até hoje é ele quem faz isso, né? Ele sempre teve esse gosto. E é aquela pessoa que sabe, que conhece, sabe o dia da promoção, e sabe escolher, e sabe, enfim. Depois você me manda o nome dele direitinho. Vale mais o cliente, né? Então ele tinha... Você vê que era coisa que era prazerosa para ele fazer esse tipo de ir no supermercado toda semana, né? De estar ali sempre frequentando, sempre abastecendo a residência. Eu sempre gostei de ir com ele, né, como criança. E aí eu me lembro como criança, assim, na década de 90, que o São Luís ele tinha uma posição diferente da que ele tem hoje, né? Claro que tudo vai mudando, né? Mas eu percebo que houve uma expansão, né, do supermercado. Ele cresceu de tamanho, ele cresceu de unidades, ele cresceu em serviços, né? Ele teve uma outra roupagem, tanto que ele tinha aquela coisa, né, eu lembro até do slogan, era o Mercadinho São Luís, me acostumei com você, né, que era aquela coisa, assim, uma proposta menor, né, um mercadinhozinho menor tamanho, mas eu queria saber se teve algum momento, Severino, que houve essa decisão, né, vamos expandir, ou se foi um processo natural, né, essa questão do crescimento, do posicionamento, da recolocação da empresa no mercado. A turma olha hoje e acha que foi rápido, né? As mudanças e tal, na verdade são 100 anos, né? A gente está lento, né? Está vindo devagar, é muita história. E dentro dessas histórias, da década de 90 para cá, em 90 nós atingimos o ápice do varejo no Ceará. Era a maior empresa, na época tinha Ronce, tinha... Pão de Açúcar já tinha... Tinha o Gomes de Freitas, tinha outras empresas, Avenida, dentro do mercado. O Bicho-Papão era o Ronce, que tinha um cartão, que chegou a ser o segundo cartão do Brasil, uma empresa fantástica. Sim. Também, gigante. E tal, mas nós conseguimos passar e ser o primeiro lugar em diversos fornecedores em consumo dentro do Ceará. Por outro lado, a gente também vivenciou uma crise grande, né? Eu poderia falar aqui de inflação, a gente hoje está falando aqui de uma inflação de 5%, não é isso? No pior da pandemia nós chegou a 15%. Nós estamos falando naquela época de 90, antes do Plano Real, de uma inflação de 80% ao mês. Ao mês. Remarcação todo dia. Não era digitalizado, você não tinha nada informatizado, automatizado, era tudo manual. E nós sofremos também, como várias empresas do setor, talvez hoje a gente seja uma das... Com certeza está entre as 10 empresas mais antigas do setor. Mas muita empresa quebrou, e quase que a gente quebrava também. Então, no ano 2000, é engraçado isso, que o Pão de Açúcar ele quase quebra também na década de 90. E ele passa por um processo, começa a enxugar a loja, vender loja, quase que a gente compra algumas lojas dele aqui no Ceará. Não evoluiu essa história, recuou tremendamente, e mais tarde eles compram a gente. Né? Eles compraram 80% do nosso negócio e deixaram a gente com 20%. Ou seja, a gente começa a vida de varejo novamente no ano 2000. Começa tudo praticamente do zero. Né? Porque por que ele não comprou tudo? A gente tinha um passivo fiscal gigantesco. Com o tempo a gente foi regularizando, normalizando, ajeitando todo o lado fiscal, todo o lado da empresa. A empresa ficou redondinha, bacana, para voltar a crescer. Né? Mas a gente deu uma encolhida violenta no ano 2000. Né? Então tem esse do ano 2000 para cá, já com aprendizado, já com gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então a gente começou a fazer toda uma revolução, e principalmente olhando para dentro, aí já falando aqui para colegas comerciantes e tal, a gente olhou muito mais para dentro do que para fora, né? Naquilo que a gente tinha acertado e naquilo que a gente tinha errado. Que errou, a gente pode botar culpa em planos do governo, mas
é fundamental é a gestão. Né? A gestão é que faz a diferença e poderia ter feito a diferença na época da gente. A gente teve vários pecados de gestão e hoje consciente disso. Na época, não. Né? Na época é mais fácil você culpar os outros do que a si mesmo. Né? Então, a gente vestiu essa carapuça e vem fazendo esse trabalho devagarzinho, mudando o conceito, entendendo, profissionalizando mais a empresa, né? Preparando ela para o futuro, se Deus quiser, para mais 100 anos. Né? E, aliás, estamos indo já na 4ª geração, já está dentro de casa, trabalhando. E estamos evoluindo nesse sentido, né? Tentando evoluir nesse sentido, pesquisando, estudando e profissionalizando. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, eu vejo como um grande desafio as mudanças que a tecnologia impacta o dia a dia. Né? Na verdade são até pesquisas, né, que a matriz tecnológica em 2 anos ela dá uma virada gigantesca. Né? Se a gente vamos observar, eu acho que talvez fique fácil para as pessoas o que era antes de 2019, antes da pandemia, e hoje. Vamos botar esses 4 ou 5 anos aí de... Olha, a diferença hoje é gigantesca. Observe que hoje nós estamos falando que no Ceará vai vender um carro voador. Uma coisa que, até pra gente, nós que somos também do direito, Severino, ainda é um desafio, porque precisa regulamentar isso, não é algo tão simples, não é algo só pegar como se fosse um brinquedinho que vai subir, não, tem vida, pode causar acidente, responsabilidade, e como é que vai ser. Então, tudo isso é uma mudança que todas as áreas, e como o Leonardo colocou muito bem, o direito do consumidor ele precisa tratar com a multidisciplinariedade, porque ele é um dos, dentro dessa relação de consumo, que envolve vários setores. Eu costumo dizer que o advogado do direito do consumidor é sempre um desafio, porque você fala de temas dos mais diversos e as pessoas dizem, mas você conhece o consumidor, então você tem que responder. Ele vai falar do problema da telefonia móvel, da internet, vai falar do supermercado, vai falar... Então, enfim, é muito grande. Sem dúvida. E esses desafios, muitas vezes, não é difícil nós citarmos grandes empresas que quebraram, porque não entenderam a mudança no mercado. Quem nunca entrou na loja da Kodak para revelar suas fotos nas 32 poses e tudo, o mercado muda. Se você não entender essa mudança, você precisa se adequar. E hoje em dia, até pelo estudo, vou também mostrar aqui, pessoal, o Direito e Consumo, o livro que foi lançado agora em outubro desse ano, em homenagem à professora Amélia Soares da Rocha, uma coletânea de artigos da Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Eu trato sobre o tema do atendimento e o Customer Experience. Hoje em dia o consumidor vive de experiência. Sem dúvida. Né? O consumidor ele quer chegar no local, eu acho que uma opinião pessoal, talvez por tanta informação, por tanta cobrança que nós vivemos hoje, muitas vezes quando você vai ter uma experiência de consumo, você quer assim, ter aquela experiência que diga, hoje a era dá muita dificuldade no próprio equilíbrio, saúde mental, então quando você vai a um próprio supermercado, que é a sua hora, num sábado, no momento que você, olha, eu quero ter um melhor atendimento, eu quero ter a melhor experiência com produtos de qualidade. Então, para o empresário enxergar isso, é algo muito delicado. E muitas vezes, o supermercado que não faz isso, a gente vive, além disso, Severino, a era do cancelamento. Sem dúvida. Se um funcionário seu... E isso no mercado de varejo aconteceu, por exemplo, no próprio mercado de roupas, né? Que um funcionário foi preconceituoso, gerou um problema gigantesco para a empresa. Sem dúvida. Né? Então, qual o desafio que como é que você encara esse desafio de dar essa experiência ao consumidor e vivenciar esse mercado em constante mudança? Bom, o desafio é você conhecer bem o seu consumidor, né? É você estar constantemente estudando esse consumidor, tanto para não provocar,
o cancelamento, que não foi... São vários casos, não é só o caso do racismo, tem vários casos que você pode ser... nós tivemos a experiência do animal, né, do vigia que matou um cachorro, e várias outras ações que você vai estar. Então você tem que preparar a sua equipe, né, para mostrar todo esse perfil do consumidor, não só para o cancelamento, mas inclusive para o consumo, né, de como agradar. Meu tio falava uma coisa engraçada. Ele falava assim, na época que a novela das 7 era às 7, a novela das 8 era às 8, né, que ele falava assim, olha, tem que estar todos os caixas abertos para a dona de casa não chegar atrasada na novela das 7. A novela bombando, eram audiências gigantescas e tal, e todo mundo parava para assistir a novela, né? Então ele tinha essa preocupação ou seja, ele conhecia bem o consumidor, ele conhecia ele tinha várias práticas que hoje a gente substitui por outras ferramentas, mas mantém. Por exemplo, ele batia na porta do consumidor, vizinho à nossa loja, quando ele via antes do carro do lixo passar, se o saquinho não era do São Luís, ele batia na porta e perguntava, por que nós lhe tratamos mal, o que aconteceu? Que a senhora é vizinha aqui, não nos compra? Né? Então ele batia e perguntava. Na verdade ele estava fazendo uma pesquisa e se relacionando e conquistando aquele cliente para dentro de casa quando ele corrigia qualquer erro que tivesse. Hoje nós fazemos outros tipos de pesquisa constantemente, buscando conhecer esse consumidor, né? E não só para atendê-lo, mas para surpreendê-lo, né? Com produtos diferenciados, com atendimento diferenciado, com tudo aquilo que a gente tem certeza que na hora que botar na nossa prateleira vai estar conversando com o nosso consumidor. Então, hoje, se você pegar hoje o São Luís, tem uma fama ainda de ser mais caro. Mas São Luís não é mais caro. Na verdade, São Luís trabalha com o dobro ou o triplo da concorrência, né, de variedade, né? Então, quando você pega os itens básicos, os itens do dia a dia, arroz, óleo, feijão, né, os preços, a diferença é mínima. E às vezes até pode ser até a nosso favor, né? Mas quando você vai para um mix, aquele produto fala contigo dentro da nossa loja. E você acaba consumindo por isso e acaba tendo a sensação de ser mais caro, mas não é, né? Mas isso nós estudamos constantemente, essa relação de o que o nosso cliente precisa. Nós estudamos, né? E tentamos fazê-lo surpreendendo tremendamente. Por exemplo, aqui prático, né? Hoje 7% do nosso faturamento vem de comida pronta. Nós temos uma indústria fazendo comida para o nosso cliente. Por quê? Porque cada vez mais o nosso cliente está verticalizado, o apartamento está cada vez menor, as famílias estão menores, ele está consumindo mais fora de casa do que dentro de casa. A gente tem que estar preparado para isso, e estamos preparados, estamos desenvolvendo cada vez mais, melhorando nessa área. O desafio da alimentação saudável também. Sem dúvida, nós botamos agora no final do ano passado 45 mil pessoas no Festival Costume Saudável, lá no Rio Mar, que nós promovemos, para ouvir falar de alimentação, né, para ouvir falar de exercício físico, para ouvir falar de nutrição, né? Então, quando você consegue fazer um movimento desse, né, em 3 dias, botar 15 mil pessoas por dia pesquisando sobre isso, é um fato relevante. Eu acho interessante que essa relação com o consumidor, ela começa cada vez mais cedo, né? Eu lembro agora de um fato que a escola da minha filha está com 7 anos, estava fazendo o primeiro ano do fundamental, e aí começou a estudar a questão de preço, de mercadoria, de comprar as coisas e tal. E a escola fez um passeio, que foi ao Mercadinho São Luís. Oh, coisa boa. Né? E as crianças todas foram, aquela turminha, levando dinheiro para comprar já tudo organizado, né? Para comprar alguma coisa. E depois eles foram na parte da alimentação, né? Fizeram um lanche e tal. E, nossa, minha filha adorou aquilo. Até hoje ela só quer tomar café da manhã no Mercadinho São Luís. Eu quero ir no São Luís, que ela tem aquele pãozinho que eu gosto e tal. Então isso aí vai gerando essa relação cada vez mais cedo, nessa percepção do que é qualidade, do que é que ela gosta, do que é que ela quer, né? E eu acho isso muito
muito interessante, iniciativa muito A positiva. minha tia, irmã do meu tio, tia Mídia, tinha uma escolinha, que era meu cantinho. Né? Estudei no meu cantinho. A vovó Mídia, Estudei minha no meu tia. cantinho. né? E a história começa lá. Na escolinha dela, ela conversando com meu tio, eu queria levar meus alunos para conhecer e tal. Aí fazia essa discussão, né? Aí todo um movimento que Sim. sua filha fez agora, isso começa há 30 anos atrás, né? No meu cantinho. É. E você vê a importância da experiência. Sem dúvida. E a experiência, principalmente quando você dá uma experiência a um jovem consumidor, a uma criança, você pode estar aí fidelizando uma vida toda. Né? No Fortaleza, eu faço a área social do Fortaleza, né? Há mais de 2 anos que eu trabalho lá, e nós temos lá o Clube da Garotada, que é exatamente gerar a experiência das crianças junto com o clube. Então, você observa que o setor, o mercado, ele precisa realmente ter uma visão em todos os lados. E coisas que parecem, mas isso aí é um projeto. Não. Isso aí é uma cultura onde você está querendo mostrar a uma pessoa jovem a importância que tem o seu negócio. Aliás, o Fortaleza é um exemplo de empreendedorismo e de consumo. Sim. Né? Na grande mudança de comportamento que teve nos últimos 10 anos, 5 anos, não sei exatamente, né? Quanto tempo, mas que vem numa pelo progressão. Menos 6 anos. 6 anos, pelo menos, né? Então, quando você vê, né, renda melhorando, renda, que eu digo, dos estádios presente, a valorização da própria TV, quando vai comprar o jogo do Fortaleza. Isso tudo é reconhecimento, né, de uma população que se transforma em número, que se transforma em resultado. Hoje nós temos diariamente 40 mil pessoas na nossa loja. Todo dia passa 40 mil pessoas na loja. Nunca imaginaria um número tão alto. Gigantesco. É um estádio de futebol todo dia, né? E para a gente é um endosso de estar prestando um bom serviço. E ao mesmo tempo que é um endosso, é um desafio. Que como é que a gente vai manter? Na verdade, a gente não pode manter, nós temos que aumentar esses 40 mil pessoas. Sim. Né? Então, o tempo todo você correndo atrás da cenoura. Né? Você tem que melhorar aquilo que você está entregando. O mercadinho tem que entregar muito mais do que está entregando. E hoje nós estamos com uma nova bandeira, que é o Mercadão. É uma proposta um pouco diferente da proposta do Mercadinho, mas que tem seu papel tremendamente, e é uma bandeira que tem expandido numa velocidade gigante. Esse ano nós estamos para 4 lojas do Mercadão. Qual é a mudança entre essa loja do Mercadão e do Mercadinho? A primeira é a criatividade, né? Mercadão, Mercadinho, né? Uhum. E tem um mini também. Depois, se tiver oportunidade, a gente fala um pouquinho dele. Mas o Mercadão é uma loja de desconto. Assim como o Atacarejo também é uma loja de desconto, a Outlet é uma loja de desconto. Certo. Né? Então, nós temos uma proposta de uma loja de desconto, que é essa proposta do Mercadão. O que caracteriza ela? É um menor mix e maior quantidade. É essa a base da loja de desconto. É você ter produtos realmente ofertados. O outlet são aquelas linhas que estão saindo de moda, de coleção, sim. E por aí. Aí por isso vai ter um queima lá no outlet. O atacarejo é atacado e varejo, tem uma razão. Né? E o Mercadão é pura e simplesmente a loja de desconto. A gente busca mais volumes, né, expõe muito pallet na loja. Aqui você tem na Alberto Sai, tem na Washington Soares, pro lado de cada cidade. E estamos abrindo agora no Castelão, no Mudubim, Calcaia, dentro da Rui Barbosa, que vai ter um Mercadão. É uma bandeira que tem uma proposta diferente da do Mercadinho. O Mercadinho trabalha com 20 mil itens, o Mercadão não chega a 5 mil. Né? Então é bem diferente. E obviamente com preço competitivos, muito competitivos. Aí você pega uma outra faixa, né, de mercado, né? Sem dúvida.
Aí eu acho que essa decisão comercial olha, vou sair de uma determinada faixa de renda para Exatamente. Isso que nos diz são as pesquisas, né, que nos informam para que lado a gente tem que ir. Sim. Né? Então essa é uma decisão tomada lá pelo meu tio na história do saquinho. A gente ia onde o saquinho não estava. Agora nós vamos aonde o saquinho não está. Eu acho, Leonardo, que um dos grandes desafios do mercado é, por exemplo, você observa na conversa com o Severino Neto que a importância que tem as pesquisas. Sim. E que, infelizmente, no mercado em geral, muitos empresários entendem, não, eu conheço aqui meu consumidor. Né? E muitas vezes não conhece. Ele muda demais. Gente muda. Exato. Você muda. Claro. Se você não se vê mudando... 40 mil pessoas. Aí você imagina aí um mercado em constante mudança e muitas vezes o empresário, dono, vamos dizer assim, de um mercadinho pequeno de bairro, ele que tenha 30 anos lá em determinado bairro, como é que ele vai, vamos dizer assim, se atualizar, mas ele continua com a mesma cabeça. E nós mesmos, né, hoje que nós somos pais, a gente tem que encarar uma nova sociedade. Sim. Então a gente tem que olhar e dizer assim, mas não é exatamente do tempo que eu era menino. E o empresário eu vejo como um desafio do mercado em si, é exatamente ter esse cuidado em estudar essas mudanças, né? Inclusive a associação, a gente tem hoje uma parceria com a Fé Comércio com esse objetivo, Severino, de levar informação sobre o direito do consumidor, levar boas informações práticas também. O Leonardo participou, eu também ministrei uma das disciplinas lá, de forma bem simples, né? Mas que a gente possa comunicar um pouquinho. O Código de Defesa do Consumidor, pelo nome, às vezes a pessoa diz, vixe, mas sempre vai ser o código onde vai condenar os empresários? Não. O código ele traz diretrizes que são muito interessantes à aplicação para o empresário. Então a gente desmistificar um pouco essa distância e também um grande desafio que é o advogado conversar de uma forma mais simples. O advogado chegar a conversar com o funcionário, porque a gente não precisa do juridiquês, como nós estamos conversando aqui, né? Sim. Nós não precisamos do juridiquês para falar da prática, que obviamente quem está no mercado precisa, como é que eu posso melhorar? Agora eu preciso entender o que está se falando. Então eu vejo como um desafio é exatamente levar essa informação muitas vezes para o pequeno empresário. Sem dúvida. E a associação ela também tem esse objetivo e a gente está aberto a ter parcerias com todas as instituições para que a gente consiga chegar de uma forma mais clara, porque, na verdade, como eu disse, o direito do consumidor é multidisciplinar. A gente tem uma parcela aqui, mas a grande maioria é o quê? É a parcela técnica do setor. Como é que funciona a venda, como é que o consumidor pensa. Então, quando você fala em pesquisa, brilha muito nos meus olhos. Eu tenho muito interesse em a gente conversar com os setores e dizer, olha, como é que acontece aí? Olha, acontece desse jeito, nós estamos aprimorando desse jeito. E eu não tenho dúvida que, inclusive, chegar no Mercadão, porque o Mercadão acho que tem alguns anos apenas, né? É novo. É novo. Então, quando eles dizem, quando o Mercadinho São Luís diz, vamos entrar em um outro setor, com certeza é em cima de uma segurança e de uma, não é um eu acho, é baseado na técnica e nos dados, que é tão importante. E às vezes na peia também. Como bom cearense, né? O que Pedro resolver... apanha, você tem que dar solução. Né? Então você tem que chegar lá, e o Mercadão nasce exatamente assim, né? Nasce no interior do estado, uma abertura de um atacarejo próximo, que praticamente ia acabar a loja, e a gente transforma ela no Mercadão no peito e na raça, né? E dessa transformação a gente acaba descobrindo um novo nicho, né? E hoje nós estamos ampliando essa loja que provavelmente, se não fizesse nada, estaria fechada. Se tivesse feito esse movimento, teria fechado. Teria fechado, né? Então, apanhando com isso. E outra coisa, Tiago, que você falou também, que é muito bacana, a história do Código de Defesa do Consumidor.
a relação tem que ser realmente protegida, vamos dizer assim, e o código tem essa função. Sim. Né? Mas acho que na cabeça que muitas vezes passa mesmo, que ela só olha por um lado, e não é verdade. Leonardo estava conversando sobre isso aqui no começo. Nós temos a certeza de que cada problemazinho que tem nos relacionamentos, como todo relacionamento em casa, casado, 100% né, filho, dos relacionamentos. Todo família... relacionamento você vai ter uma broncazinha e tal. Né? Então, você tem uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de conquista. Né? Então, a gente encara assim, toda vida que tiver um problema com o consumidor, escute bem, que ali está surgindo várias oportunidades de relacionamento e de melhoria e de conquista. Né? Então, nós temos esse olhar de oportunidades e eu acho que hoje, se for nos indicadores, que eu não acompanho, mas tem quem acompanhe direto, de vez em quando, porque não acompanho porque não é representativo. Se fosse um número negativo, com certeza já teria batido aqui, eu já estaria lá ligado. Mas nossos números são excelentes, porque o nosso relacionamento é essa cultura, a cultura do aprendizado e da melhoria, que isso é uma oportunidade. Interessantíssimo. Tá vendo, Leonardo, como a conversa era boa? Sem dúvida. Eu não disse? Muito bom tratar. E eu costumo dizer, né, por ter um relacionamento muito amplo com diversas áreas, inclusive no futebol também, eu digo, Severino, que o craque é tão bom observar quem tem o dom de fazer, que tudo parece fácil. Quando você conversa no futebol, isso é muito claro, quando você tem um jogador dentro do seu time que você sabe, tem pessoas que dizem assim, o que é caro? Um salário de R$500 mil é caro? Depende. O que é que você está precisando do jogador e se ele vai resolver. Se ele resolver, é barato. Caro é você ter um jogador de 200 mil que não resolve. Verdade. E ao mesmo tempo, se vocês prestarem atenção, vamos dizer um exemplo bem fácil de quem está nos assistindo, um Messi. Quando você assiste os gols do Messi, algumas vezes você diz assim, não é que parece fácil, não vou dizer parece fácil, mas é simples a forma. A leitura dele é tão rápida que você diz assim, que bonito é você Sem ver dúvida. quem tem a arte. Isso na música eu também aprecio muito. Eu aprecio muito ver boas músicas. E eu conversando agora, desde o começo, quando se tem o dom como você tem, Severino, várias vezes que eu conversava, e eu já tive a oportunidade de estar com você antes, eu digo como é bom conversar com quem tem essa experiência na área de gestão. Que, na verdade, nós advogados, assim como você, em diferentes setores, todos nós somos gestores. Nós que estamos como autônomo, então, em mercados diferentes, com visões diferentes, mas a matriz tem que ser. Tem que ser a mesma. E como é bom esse diálogo? O nosso advogado é o Expedito Lins. Eu não sei se vocês conhecem. Conheço demais. Pronto, pessoa Expedito, muito boa. E é um grande advogado. Sim. Né? Mas é um especialista em relacionamento. Né? Senão, quando o pessoal vai entrar na empresa, passa testes, né? Aqueles testes psicológicos, faz uma seleção dos candidatos, etc. O pessoal acha que é porque é bonito, porque é isso, que é aquilo que está passando, não tem nada disso. Né? Eles passam das características que eles nos passam nesse teste, se eles gostam ou não de gente, se eles gostam ou não de se relacionar. Você não pode botar um operador de caixa, que não goste de pessoas. Como é que vai ser? Como é que ele atende lá? Isso é difícil a vida dele, né? Não, e de vai quem ser foi complicado. por ele. Né? Então, desde do operador de caixa ao advogado, que é um especialista tremendo, eu digo para ele fica chateado comigo porque ele acha que eu não reconheço ele como advogado. E não é, ele é um grande advogado, né? Mas ele é melhor ainda, é uma característica difícil, né? No relacionamento, de buscar constantemente entender
e solucionar. Isso Entender é e solucionar. Importante. Né? Essa é a característica dele e, para mim, é o melhor advogado que eu tenho, que eu teria para contratar. Se eu tivesse de escolher outro, seria difícil. Pegar alguém no nível que ele está, no nível que conhece a empresa, no nível que conhece nossos clientes, né? E como chegar no destino final, né? Que é todo mundo feliz. E ressalte que o Expedito sempre nos apoia, tá? Ele, inclusive, nós fazemos o congresso todo ano. E a CESU, né, que eu queria também agradecer, o presidente Nidovando. Isso. Né, que você também já foi presidente. Já fui presidente. Por um bom tempo. Aliás, quem levou o Expedito para lá fui eu. Pronto. E ele eu queria aqui deixar aqui meus cumprimentos, o Expedito, realmente é alguém que sempre chegou junto e conhece o trabalho da associação. Bacana. Porque... De fato, eu tinha me esquecido da CESU, que eu trato ele tanto como advogado nosso. E todo ano ele fala, Neto, eu vou ficar só com você, vou sair da CESU. Então fique, mas eu trato como se fosse só nosso, se não é. E aí o Expedito naturalmente sempre, outra vez vai ser um dos convidados, porque conhece muito o setor também. Conhece demais. Né? Conhece. E eu acho isso bem interessante para... Quando ele me manda as pautas, os relatórios, com a linguagem do advogado, aí o Expedito, olha isso não, vai. Me conta aí a história, todo dia aqui. Facilita, troca em miúdos, vamos dizer assim, né? E aí, meu amigo Léo, já estamos com 50 minutos de conversa. Olha aí, você tá vendo como passa rápido a conversa? Demais. Que coisa boa. Então já vamos encaminhando para a finalização da nossa conversa, né? E eu queria saber de você, Léo, o que é que você tem a falar, né, dessa experiência do Mercadinho São Luís. Como é bom para nós aqui também, que trabalhamos com direito do consumidor, vem empresários que se preocupam. Hoje em dia, até fazendo parêntese, hoje em dia os dados, na verdade, é um novo tesouro que tem. Né? Um novo, nos últimos anos, eu digo novo em alguns anos, né? E o empresário que verifica essa importância... é um grande passo à frente, porque a decisão de gestão precisa estar baseada, como foi colocado aqui, no que o seu cliente quer. Sem dúvida. Né? Então, os dados nos falam muito. Sem dúvida. E até para fazer uma autocrítica, porque, na verdade, às vezes se pensa o seguinte, a empresa não passa por crises. Passa. Ixi. E quando passa, você tem que olhar e dizer... Não existe essa, né? Onde é que... não existe essa empresa que não passa por crise, né? Onde é que eu estou, vamos dizer assim, errando? Onde é que eu tenho que corrigir? E eu costumo dizer que quanto maior o voo, maior a queda. Eu digo o seguinte, verdade. Se você pensar, uma empresa enorme que quebra, a dívida é muito maior do que uma empresa menor. Mas a empresa maior, aí a pessoa diz, olha, a pessoa ganha bem, está muito bem, mas se tiver um problema, vai ter que os seus bens, muitas vezes... É tudo amarrado, tá tudo junto. Tudo amarrado. E por fim também, não existe não correr risco. Sem dúvida. Que é um dos grandes problemas da gestão. E que as pessoas dizem, mas o negócio é de risco. A vida é um risco. Você viver é um risco. Eu acho que essa consciência que foi mostrada aqui na nossa conversa demonstra muito bem, porque o Mercadinho São Luís, e eu nem sabia desse dado da GPTW, né? Que meus parabéns. E como é bom, como dá orgulho ver o nosso Ceará. E eu costumo dizer que a Associação Cearense tem o Ceará no nome também. Muitas vezes nós estamos em Brasília, estamos em São Paulo, em eventos, levando também o nome do Ceará. Como é bom ver a nossa terra sendo representada por pessoas de propósito como você. Coisa boa. Parabéns, Severino. Eu quero saber do Léo o nome do pai dele, o CPF, para ver se é nosso cliente, se não for, passar a ser. Uma boa. Com certeza, com certeza. Eu queria parabenizar essa Decom, agradecer ao Fujita, né, agradecer aqui pela oportunidade também da conversa. Eu acho que talvez assim, o que a gente pode extrair de mais objetivo, né, de tudo que foi conversado aqui, é a importância dessa atenção com o seu consumidor. Né, nós que somos advogados, né, Fujita, às vezes de algumas empresas, a gente sabe que às vezes o consumidor ele vai vir sem razão de ser, vai fazer questionamentos inadequados, vai fazer pedidos
impertinentes, né? Às vezes vai querer levar alguma vantagem até mesmo, né? Mas em todos os momentos eu acho que é muito importante ter esse cuidado com o ouvir, com o acolher, com o tentar entender e trazer um retorno, né? Fazer com que o consumidor também se sinta ouvido, se sinta ali partícipe daquela relação e não apenas mais um número, não apenas mais aquele ali que frequenta, né, e está ali comprando. Eu particularmente acho o São Luís, de fato, né, só porque estamos aqui na sua frente, um caso de sucesso. Eu sou frequentador, né, assíduo do supermercado, né, eu gosto muito de fazer as minhas compras lá. E só uma última historinha, uma vez, né, em todos esses anos eu tive um probleminha, né, numa unidade. E aí eu diante do problema, eu disse, eu vou aqui, tinha lá o canal de comunicação, vou mandar aqui um e-mail. E aí a minha esposa, não vai servir de nada, eles vão nem ligar para esse teu e-mail. Mas muito pelo contrário, né, responderam, né, deram atenção, entraram em contato, falaram, inclusive, a pessoa se identificou, o gerente da loja, e a coisa foi resolvida com muita tranquilidade e objetividade, né, sem grandes percalços, sem grandes problemas. Eu acho que essa atenção, esse cuidado... não pelo problema, né? Mas pela solução. Eu acho que esse cuidado, essa atenção, ela é muito importante e evita passivo, né, problema, questão judicial, né, e também promove, acho que essa sensação de bem-estar, essa sensação de ser compreendido e ser ouvido, né, por parte do consumidor, que eu acho que pode resolver grande parte dos problemas, mesmo aqueles que eventualmente, vamos dizer, juridicamente o consumidor não teria ali um direito muito claro, né, mas eventualmente você pode construir uma relação mais consolidada com ele. E antes de passar a palavra para você, né, colocar suas considerações finais, Severino, eu gosto sempre de colocar que existe uma das frases mais mentirosas, que é o cliente tem sempre razão. Isso não é verdade. E como isso muitas vezes é utilizado no mercado como uma premissa. Não, é simplesmente dar aquilo que ele pediu e ele vai deixar aqui para lá de encher o saco, vamos dizer. Olha, ele vai deixar de encher o saco, eu vou dar o que pediu. Se for um consumidor barraqueiro, então... E não é assim. Não é. De forma nenhuma. Tem muito consumidor errado. E que, obviamente, você, no relacionamento, vai entender essa situação para saber. Assim, isso é quase, como eu falei aqui, a relação de pai e filho. Se você não souber dizer não ao filho, você nunca vai... ter uma boa experiência com ele. Então, eu gosto de fazer esse parêntese, porque não se trata assim como o consumidor tem sempre razão, porque muitas vezes, e olhe que eu já fiz palestra no interior do Ceará, em várias cidades, e às vezes as pessoas dizem, não, rapaz, eu dou o que ele quer e ele vai embora. E muitas vezes esse mau consumidor, que às vezes não tem direito e vai reclamar, vai repetir essa situação, repetir. E com agravante, que o Mercadinho São Luís, aqui, não é o Severino Ramalho Neto que está atendendo. Algumas pessoas conhecem, muitas pessoas conhecem o seu trabalho, mas no interior é pior. Porque é o seu João, que é o dono do mercadinho. Aqueles 5 funcionários que o seu João tem, se o funcionário não atende bem, foi o seu João que atendeu ruim. É diferente. Mais pessoalizado. Que existe essa pessoalidade no atendimento e, querendo ou não, a maioria dos negócios no Brasil são pequenas empresas. É a mola, né, que move a economia, são pequenas empresas. Então, isso aí é muito importante pontuar de que precisa de muita sabedoria, mas precisa realmente estudar o mercado. Existem pessoas que entendem isso e que eu tenho certeza que o Mercadinho São Luís sempre está muito bem amparado para que se dialogue e se faça um trabalho, inclusive para encontrar resultados. Se chega a resultados com trabalho de excelência. Então, fique à vontade para fazer suas considerações. Primeiro, finais. Parabéns pelo trabalho de vocês, que fortalece tremendamente o relacionamento. Mais uma vez, sendo repetitivo, varejo é isso, é relacionamento. E relacionamento não é só falar, é escutar também, né? Você tem que ter esse papel. Nós fazemos isso em todas as áreas, tentamos fazer isso constantemente, de ouvir todos os órgãos que nos regulam, que nos orientam tremendamente, né? A gente fica feliz quando um vigilante da Secretaria de Saúde
recomendo o Mercadinho, porque ele está nos fiscalizando e está vendo que ali está acontecendo as coisas que é para acontecer. Então, isso para a gente, um fiscal da Fazenda, fale bem da gente, né? Sinal que nós estamos com os nossos compromissos em dias, que estamos fazendo nossas coisas direita. Então, toda a vida, e mais uma vez, isso é relacionamento, né? Não existe propaganda melhor do que aquela dita por uma pessoa que você confia. Sem dúvida. Né? Então, o que nós buscamos o tempo todo, não é nem isso, é uma consequência, né? Mas é nos relacionar, nos relacionarmos bem com todos, né? Consumidor principalmente. Por isso tratamos tão bem nossa equipe, para que ela possa tratar bem nossa clientela. O Neto, né, o João Melo, está presente na loja o tempo todo, né? Mas a equipe está. E a equipe, como você disse, os 5 funcionários representam o seu João, né? Aquela equipe, hoje nós estamos com 2.800, devemos fechar esse ano 2024 com 3.200, 3.500 funcionários. É um time gigante, né? Mas voltado para aprender, voltado para atender, voltado para se relacionar. Então, mais uma vez, parabéns por provocar esse relacionamento. Muito obrigado pelo convite, né? Que também é relacionamento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E São Luís está aberto para toda e qualquer convocação, necessidade, relacionamento. Tá ótimo, muito obrigado. Então, queria agradecer a todos que estiveram conosco nesses 60 minutos de conversa, né? Meu amigo Leonardo Leal, Neto, e que tenha certeza que virão novas pessoas que inspiram e, acima de tudo, que a gente possa levar boa informação. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele fala lá na educação para o consumo como uma das mais importantes práticas e princípios da Política Nacional da Relação de Consumo. Então, eu fico muito feliz por a gente aqui da associação estar buscando trazer essa informação de forma isenta, de forma técnica, e que a gente possa continuar esse trabalho em 2024. Sejam bem-vindos, um feliz ano novo. Eu sei que algumas pessoas vão assistir depois. Quem já estiver mais na frente, saiba que informação é de fato o mais importante para você para a tomada de decisões em todos os setores, profissional e pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. Curtam, compartilhem esse conteúdo e até o próximo episódio do CDC Cast. Até mais.